Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a primeira aula do curso da Gazeta do Povo sobre liberdade de expressão, um tema vital para a democracia e especialmente importante neste momento. O que vamos examinar nessa primeira aula é realmente relevante a liberdade de expressão para a democracia? Em que sentido ela é relevante? E que princípios regem a liberdade de expressão nas democracias ao redor do mundo? E eu queria começar, para que ficasse de uma maneira mais prática, mais viva, com um problema bem concreto, com uma situação, uma experiência bem concreta, vivida pelo país nos últimos anos. A partir dos anos 2000, no começo dos anos 2000, ao longo de toda aquela primeira década, foram muito frequentes no país as chamadas marchas da maconha. Eram manifestações, que ainda ocorrem, manifestações que pediam, que solicitavam uma mudança na lei, a descriminalização do uso da maconha, a legalização do uso da maconha. O que lhes parece? São elas compatíveis com o regime democrático? Ou elas caracterizariam algum tipo de abuso da liberdade de expressão? Foram muito frequentes nesse período ações, iniciativas do Ministério Público em diferentes cidades, respaldadas depois pelo Judiciário, de solicitar a suspensão dessas marchas. Em algumas das cidades, sim, juízes efetivamente suspenderam as chamadas marchas da maconha, essas manifestações. Qual era o entendimento? O que muitos dos juízes e o que parte do Ministério Público entendia? Alguns entendiam que, no caso concreto da marcha da maconha, poderia estar ocorrendo aquilo que se chama de incitação à prática de crimes. Isso é um crime concreto previsto tanto na lei antidrogas quanto no Código Penal. A justificativa, portanto, para a repressão seria, em alguns casos, o artigo 33 da lei antidrogas, que diz que é proibido induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido de drogas. Ou então, poderia estar incidindo o crime do artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crimes. Ou então, eventualmente, a apologia. Então, esse era o quadro que justificava, para alguns dos membros do Ministério Público e para alguns juízes, uma suspensão das marchas da maconha. E que lhes parece? Que ideia vocês têm? Parece-lhes razoável pensar desta maneira? A marcha, uma manifestação em tese em prol da legalização da maconha, caracterizaria incitação à prática de crime? Vamos supor, por hipótese, para podermos raciocinar de maneira mais simples, uma determinada marcha que seguir pelas seguintes palavras de ordem: legalize já, pela descriminalização da maconha, cannabis medicinal já, uso medicinal não pode ser proibido, lei retrógrada, cultivar a liberdade para não colher a guerra. Pensemos um pouquinho nesses casos. Será que estamos aqui, se essas forem as palavras de ordem, e se todos os manifestantes seguirem essa orientação, nós estamos realmente diante de incitação? Só para a gente fazer uma comparação rápida, vamos pensar em algumas hipóteses concretas em que há indiscutivelmente incitação. Algumas hipóteses fortes. Vamos pegar alguns exemplos. Imaginem, num comício público, um orador que começa a incitar os presentes a invadir, a depredar as lojas ao redor. Ou então, imaginem um autor, num artigo, num site, que estimule, que instigue os seus leitores a sonegar impostos. Ou então, a letra de uma música em que, incontestavelmente, há uma orientação para que se trate de maneira bastante inadequada mulheres, né? Ou então, um amigo que diz para outro amigo, que estimula outro amigo a comprar drogas e a começar a usá-las. Então, nesses casos que eu mencionei, há tipicamente incitação. No último, talvez falte o elemento publicamente, mas a ação concretamente, o atuar, é um atuar de instigação. E a pergunta é, nesse caso aqui, na nossa marcha, nessa marcha hipotética que seguia integralmente, que se pauta integralmente por essas palavras de ordem, há aqui incitação? O que a gente tem? Olha, com bastante objetividade, não se pode dizer que haja incitação. O que se tem aqui é a crítica à lei e uma batalha pela legalização, pela mudança dessa legislação, não incitação ou apologia. Isso nos remete a um princípio central, a um princípio fundamental da democracia. Isso é aceito amplamente em todos os lugares. Não pode haver limitação à discussão da lei. Deve haver a mais plena liberdade para discutir a oportunidade ou não de uma lei.
deve haver plena liberdade de propor modificações na legislação atual. Do contrário, nós estaríamos, por assim dizer, engessando um determinado país. E as legislações sempre são passíveis de melhora ou de mudança, e isso faz parte da dinâmica democrática. Então, esse princípio fundamental se compreende claramente à luz do que significa uma democracia. Se a gente pensa nos momentos mais chaves, a democracia não se caracteriza apenas pelas eleições, mas as eleições têm um peso muito significativo. Mas, além dela, depois disso, você tem todo o processo de representação. Você tem um Congresso atuando, representando os cidadãos. E é fundamental, é nele que se dá essa confluência final da vontade da sociedade, é fundamental que ele esteja auscultando, ouvindo, entendendo os anseios da sociedade. E para isso é preciso ouvir essa sociedade. E a sociedade precisa ter a liberdade de manifestar, de expor aquilo em que acredita. Portanto, esse princípio fundamental é chave. E a gente poderia dizer, com bastante clareza, que a negação da possibilidade de discutir a mudança legal é incompatível com a democracia. Tá? Vejam que esse princípio é interessante, ele já estava plasmado, ele já estava explicitado num texto legal que deixou de existir, ele fazia parte da lei de imprensa, que foi considerado inconstitucional recentemente, mas o texto em si era um texto que, por assim dizer, resumia vários princípios ligados à liberdade de expressão, princípios que não deixaram de valer, porque decorrem da própria Constituição. Mas ali havia uma explicitação bastante interessante, e por isso eu menciono e vou mencionar novamente em algumas outras aulas. Não constituem abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e da informação a crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade. É interessante que as discussões sobre a marcha da maconha, elas foram bastante intensas ao longo da primeira década dos anos 2000. O tema acabou subindo ao Supremo. E o Supremo, corretamente, em 2011, decidiu que, obviamente, as marchas da maconha eram compatíveis com a democracia e não feriam a lei. Eu tenho alguma ressalva com devido respeito, com relação à fundamentação, à argumentação que motivou a decisão, mas a decisão substancialmente está correta. Muito bem, vamos fazer um parênteses breve agora para mencionar o tema da incitação. Já vimos que, no caso da marcha da maconha, não há. Claro que pode haver, eventualmente, dentro de uma determinada marcha, pode haver algum abuso, mas a marcha em si, se o tema é a descriminalização, não caracteriza incitação. Já vimos isso? Vamos dar uma olhadinha rápida, um breve parênteses com relação à incitação. Vamos dar uma olhadinha em alguns países, na legislação de alguns países. O crime de incitação existe na generalidade das democracias. Claro que há diferenças de tratamento. Então, nós vamos ver isso com mais detalhe na quinta aula. Mas aqui eu só queria deixar mencionado que são possíveis abrangências, alcances diferentes como se trata o tema da incitação. Por exemplo, imaginemos aqui que essas esferas representem o universo de ilícitos penais, de crimes previstos em cada um desses países. Claro que isso não é igual, cada país elenca as condutas que considera mais graves de maneiras diferentes. Mas aqui temos, cada um dessas esferas representa o total de ilícitos penais, crimes ou contravenções ou delitos, depende de como cada país chama as diferentes modalidades. Imaginemos agora o crime de incitação, ou seja, o que é crime de incitação nesses diversos países? Isso varia em cada um deles. No Brasil, incentivar alguém a praticar um crime, a quase totalidade dos demais crimes definidos caracteriza incitação. Ficam de fora apenas as contravenções penais. Não se preocupe, é uma questão mais técnica, mas fica só a menção. No caso da França, são poucas as hipóteses, são poucos os crimes em que o estímulo à prática deles também caracteriza crime. Apenas aqueles crimes mais graves. E algo similar ocorre nos Estados Unidos, mas nós vamos entender isso com um pouquinho mais detalhe mais adiante na quinta aula. Ok? Muito bem. Feito esse parênteses, encerrada essa primeira análise da marcha da maconha, que consequências nós podemos tirar para a liberdade de expressão? E eu quis fazer essa introdução precisamente para que a gente compreendesse talvez duas ideias chaves bastante relevantes. Qual é a primeira? Primeiro, nós vimos, até pela própria possibilidade de incriminar a incitação, algo que ocorre em todas as democracias, fica muito claro que a liberdade de expressão não é absoluta. Vou trazer depois mais duas ideias só para reafirmar essa ideia, esse primeiro princípio. Mas depois, embora ela não seja absoluta, fica muito claro que ela está intimamente conectada com a democracia, sendo uma de suas principais condições de existência. A liberdade de expressão é estruturante da própria democracia. Sem ela não é possível a democracia. Ela tem uma posição destacada
o princípio da liberdade de expressão é um direito destacado no conjunto dos direitos fundamentais de uma sociedade. Eu não digo que seja o mais fundamental, há vários outros que ranqueiam, que estão ali, que ombreiam com ela em relevância. Pensemos naqueles que dizem respeito imediatamente à dignidade humana, que afetam um dos princípios, uma das bases da liberdade de uma democracia. Mas a liberdade de expressão está lá em cima. E, ao mesmo tempo, ela tem tal relevância que, embora possa ser moldada, a legislação varia de país para país, há algumas circunstâncias, algumas modalidades, algumas exigências da liberdade de expressão que têm de estar necessariamente presentes para que se possa falar de que se está diante de uma democracia. E um dos pontos chaves é precisamente esse que mencionava. Se houver uma proibição de os cidadãos discutirem a oportunidade de mudança de leis, nós estamos começando a deixar de pisar solo democrático. Rapidamente, duas ideias com relação ao caráter não absoluto da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta e, no entanto, o que tem ocorrido, e por isso que eu faço essas observações, tem ocorrido no Brasil, tem aumentado o número de pessoas, de cidadãos e pensadores que se encantam com uma visão que eu chamaria de romântica da liberdade de expressão. A ideia de que ela deve ser absoluta. E imaginam que isso seja assim, ou tendencialmente assim, em certos países, como sobretudo nos Estados Unidos, né? E essa posição, embora eu a respeite muito, ela não me parece a mais razoável, né? E por isso a maior parte, a quase generalidade dos especialistas, não admite que ela seja absoluta, né? E para isso, eu só vou dar dois argumentos adicionais que talvez facilite a compreensão de por que ela não pode ser absoluta. Pensemos, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá mesmo, o entendimento absolutamente geral é de que, é o entendimento atual da jurisprudência, existem vários bens, há muitas hipóteses, muitos tipos de comunicação que podem ser restringidos. Eu não vou me deter, são alguns, entre outros, mas é uma lista mais ou menos, não é tão extensa, mas é forte, né? São muitas as manifestações, os tipos de comunicação que podem ser eventualmente restringidos. Agora eu vou dar 3 exemplos concretos de situações bastante difíceis, bastante duras, em que eu acho que qualquer cidadão entenderia a razoabilidade de reprimir certos tipos de manifestação. Imaginemos o seguinte: imaginem uma operação de infiltração de agentes policiais em facções criminosas. Há uma lei concreta que autoriza esse tipo de operação, uma operação extremamente delicada, né? E imaginem que um determinado jornal que discorde desse tipo de operação tem acesso aos nomes de todos os agentes que estão infiltrados em diferentes facções criminosas. E, por opor-se a esse tipo de atuação, resolve publicar os nomes dos agentes policiais, desses funcionários que estão batalhando pela defesa, pela segurança pública dos demais cidadãos. O que lhes parece? Seria ou não seria razoável impedir que essa publicação saísse? Eu acho que não há dúvida. É evidente, e veja que uma das hipóteses em que, inclusive, se poderia autorizar, com toda a razoabilidade, um impedimento de que fosse publicado, uma censura prévia, em certo sentido, né? Então, é um tema verdadeiramente, fica muito claro nesse caso. Vamos pegar uma outra hipótese. Aqui não é necessário, pode haver uma punição a posteriori, pode vir uma repressão depois, a posteriori. Imagine o seguinte: imagine um jornal que atribui intencionalmente a prática de crime a um candidato a governador. Suponha que a frase seja: candidato X é um dos assassinos de Y. E se descobre que o jornal sabia que aquilo era falso e que foi um conluio entre o diretor de redação e, eventualmente, o proprietário do jornal para causar um dano a uma determinada pessoa. Não é razoável que ele sofra as consequências e seja responsabilizado pela publicação que eventualmente fez? E é possível cogitar também aqui, eventualmente, se tem notícia antes da publicação, de suspendê-la. E um último exemplo, e eu trago porque ele usou uma expressão que ficou clássica no tema da liberdade de expressão, é um exemplo dado por um juiz da Suprema Corte Americana em 1919, num caso emblemático, né? Ele trouxe o seguinte exemplo para mostrar como a liberdade de expressão não é absoluta. Eu entro num cinema completamente lotado e grito intencionalmente e, sabendo que é falso, fogo, fogo, para provocar uma grande confusão. E na evacuação caótica que se segue, morrem 2 pessoas. É evidente a possibilidade de incriminar. É evidente que essas formas de expressão não foram lícitas. Elas eram ilícitas e passíveis de serem eventualmente punidas. A liberdade de expressão, portanto, não é absoluta.
Que bens podem eventualmente restringi-la? São vários. Há bens, vamos chamar assim, personalíssimos. Eu não vou usar aqui uma terminologia estritamente técnica. Tá? Bens personalíssimos, como a honra, a privacidade e a imagem, isso é amplamente admitido. Mas também bens, por assim dizer, mais coletivos, difusos, o respeito à lei penal. Sobretudo, pensem no respeito à igual dignidade de todos os homens, o crime de racismo. Né? Pensem na defesa da democracia, a proibição, por exemplo, de incitação à guerra, né? Ou algumas outras hipóteses aqui, o respeito à moral pública, a diferentes temas possíveis. Mas o que é importante é que a restrição, quando ela ocorra, esteja claramente prevista, esteja baseada em bens que tenham presença na Constituição e a eventual restrição tem que ser estritamente pontual. Há um tema, não vamos explorá-lo longamente aqui, que é o seguinte: a liberdade de expressão ela não pode ser funcionalizada. Quer dizer, não pode o legislador, não pode o Estado determinar de que forma você tem de se comunicar. A comunicação é livre, comunique da forma como você quiser, com inteira liberdade. Simplesmente não cometa certos abusos. Então ela tem que pontual, não faça isso ou aquilo, porque isso fere bens que são realmente relevantes. Mas não há possibilidade de funcionalizar a liberdade de expressão. Então a eventual restrição tem de ser pontual. Mas vamos para o tema que eu acho que é mais encantador ainda. O tema de que a liberdade de expressão tem íntima conexão com a democracia. E acho que não é difícil compreender essa lógica. Ela é crucial, a liberdade de expressão é crucial para o bom funcionamento, para toda a engrenagem da democracia, em todas as suas etapas. Pensemos na formação dos cidadãos. Sem liberdade de expressão, sem possibilidade de as pessoas manifestarem o que bem entenderem, sem um amplo e robusto debate público, é impossível que as pessoas formem adequadamente suas convicções e possam depois atuar no voto de maneira adequada. Mas depois, pensemos na fase, por exemplo, das eleições, pensemos depois na representação, na relação entre representantes e representados, entre representantes eleitos, parlamentares e os cidadãos, como nós vimos no caso da Marcha da Maconha, na possibilidade de discutir e de amplamente manifestar-se da forma como se quiser para a mudança de leis. É preciso que o Congresso tenha a possibilidade de um debate robusto, de um debate forte, para poder buscar as melhores soluções. Isso é, inclusive, uma das razões que justificam o princípio da imunidade parlamentar material, aquela que diz respeito às opiniões, aos votos dos parlamentares. Muito bem. Vejam que essa lógica ela está presente em toda a sociedade ocidental, em várias democracias, na sociedade oriental, mas menciono concretamente onde ela foi gestada. Então, pensemos, por exemplo, numa formulação emblemática do Tribunal Constitucional Alemão. A liberdade de expressão, em sentido estrito, em sentido amplo, é um elemento estruturante da ordem democrática constitucional. Ou pensemos, por exemplo, no texto de um autor português, bastante conhecido no Brasil, por um tratado que tem sobre liberdade de expressão, bastante forte, uma frase bastante rotunda. Todas as formas de participação política democrática perdem o seu sentido útil se não existir liberdade de expressão. E não poderia deixar de recorrer a uma frase muito conhecida, atribuída a Thomas Jefferson, que tem aparecido e apareceu em diferentes momentos, em discussões, sempre que houve ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, discussões sobre a liberdade de expressão. Quando havia o risco de se perder a consciência da importância dela, a frase é citada. Eu não poderia deixar de trazê-la aqui para o nosso encontro. Uma vez que a base de nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo deveria ser mantê-la intacta. E se coubesse a mim decidir se precisamos de um governo sem imprensa, vamos aqui entender liberdade de expressão, de um governo sem liberdade de expressão, ou de uma liberdade de expressão sem governo, eu não hesitaria um momento em escolher a segunda situação. Muito bem, acho que tivemos aqui um panorama inicial, e agora vale a pena mergulhar um pouquinho mais, agora de maneira mais direta, e tentar compreender o que significa defender a liberdade de expressão, que elementos estão dentro dela. E é muito interessante dar-se conta do seguinte: naqueles momentos heróicos, no momento revolucionário, em que se batalhou pelas liberdades, quando se saía de regimes autocráticos no século XVIII, quando se batalhou pelas liberdades, naquele período inicial, naquele período pré-revolução francesa, pré-revolução americana, pré-independência americana, em que se pensava quando se falava de liberdade de expressão? Se pensava basicamente em 3 conteúdos bem concretos. E são os seguintes. Em primeiro lugar,
a necessidade de liberdade de criação de jornais, sem autorização governamental. A prática até então é que, se alguém pretendia abrir um jornal, precisava de uma autorização do rei. Imagine o que isso significava. Simplesmente os apaniguados, simplesmente os amigos do rei é que eram beneficiados, e não quem eventualmente tivesse uma atitude crítica, uma atitude de contestação razoável, né, independente. Então, primeiro ponto, liberdade de criação de jornais sem necessidade de autorização governamental. Segundo ponto, ampla liberdade de informação e opinião políticas. Claro que a liberdade tem que se referir a todos os temas, mas aquele que normalmente era reprimido era precisamente as manifestações de novas ideias, novas maneiras, novas propostas de como conduzir uma nação, de como governar uma nação, a crítica ao próprio governo. Então, fez parte, naquele momento, da defesa da liberdade de expressão, a ideia de uma ampla liberdade de informação e opinião políticas. E, por fim, essa ideia, já também bastante tradicional, bastante forte, de que não faz sentido que a publicação, a edição de algo dependa previamente de uma autorização governamental, a ausência da censura prévia. Se a gente pensa um pouquinho nos anos seguintes, vamos detalhar um pouquinho mais esses 3 pontos. E depois eu vejo como é que isso está no Brasil. Então, quando se fala, por exemplo, da liberdade de criação de jornais sem necessidade de autorização governamental, em que estamos pensando? Uma ideia muito simples e que ficou ainda mais facilitada e é mais óbvio para nós. Com a internet, como qualquer pessoa tem acesso, pode eventualmente ser um editor, pode publicar, é um princípio básico que é precisamente esse. A possibilidade de publicar algo, de distribuir, deve estar aberto a qualquer pessoa, independentemente de autorização. Imagine você, se você quisesse criar um site, né, criar um novo, que for um blog na internet, ou que uma página, um perfil nas redes sociais, e dependesse de um organismo burocrático que autorizasse ou não. É evidente que seria uma barbaridade, né? Pensem da mesma maneira com relação aos veículos de comunicação. Houve uma exceção que se admitiu amplamente em todos os países, e não, como alguns pensam, pela força, pelo alcance que tem. Admitiu-se uma exceção na radiodifusão, televisão e rádio, não pelo alcance que tem, não pela força que tinham, mas pelo fato de que, como a televisão e a rádio usam frequências eletromagnéticas e são poucas as disponíveis e poderia haver, inclusive, confusão, superposição, era necessário que os diferentes governos criassem mecanismos, normalmente um processo, né, licitatório, um processo de escolha, para que pudesse haver a correta atribuição dessas frequências. Mas fora disso, o entendimento sempre foi de que a liberdade de expressão requer que as pessoas possam criar veículos de comunicação, aqueles que a tecnologia permitir, com inteira liberdade. O segundo ponto é que não se deve pôr nenhuma classe de obstáculos à busca por meios legais de informação para publicar. Agora, um ponto muito interessante é o segundo. Tentar detalhar um pouquinho mais ele. No primeiro momento, a ideia central era, não se trata a questão da ampla liberdade de informação e opinião políticas. A tese central é que a crítica, a avaliação de governo, de funcionários públicos ou de partidos políticos ou dos atores relevantes da sociedade, essas críticas não podem ser punidas nem sequer depois de produzirem-se. Ou seja, como regra geral, e nós veremos depois algumas exceções na quarta aula, né, como regra geral, a crítica inspirada pelo interesse público é sempre legítima, ainda que dura, ainda que contundente. E uma ideia bastante relevante, nós vamos retornar a ela daqui a pouco, numa próxima aula. A publicação do erro está tão protegida como a da verdade em questões de opinião e crenças. Veja, entendam bem, em questões de opiniões e crenças, em exposição de ideias, em análise de liberdade crítica. Não estou falando aqui da divulgação imediata factual, mas em termos de opiniões e crenças. E, por fim, a ideia da censura prévia. Pois bem, conhecida assim, por assim dizer, essa lógica, os primeiros princípios da liberdade de expressão, aquilo pelo que se batalhou tão heroicamente ao longo do século XVIII e que depois foi plasmado nas constituições em toda a Europa, depois na América, ao longo dos séculos seguintes, das décadas seguintes, né? Conhecido isso, vamos pensar um pouquinho no Brasil. Como a Constituição Brasileira de 1988 legislou sobre esse tema? E o que eu posso dizer de primeira mão é que a legislação brasileira, a Constituição brasileira, foi extremamente generosa no tratamento da liberdade de expressão. Se percebe que os constituintes tinham uma plena consciência da relevância da liberdade de expressão para a democracia.
Talvez seja uma das constituições que tem o maior número de dispositivos, de artigos tratando da liberdade de expressão. Há, inclusive, um capítulo inteiro dedicado a esse tema. Eu não vou mencionar todos os textos constitucionais, trago aqui alguns deles, né? A liberdade de expressão, o direito de liberdade de expressão, de pensamento, esses direitos estão formulados nos incisos do artigo 5º. Mas o texto que eu quero trazer à tona aqui, para que fique muito claro isso que estou mencionando, da força da liberdade de expressão no direito brasileiro, é o artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto nessa Constituição. Veja, a nossa Constituição não adota uma concepção absolutista da liberdade de expressão. Admite que haja algumas restrições, aquelas previstas no próprio texto constitucional. Né? É interessante o segundo ponto, trata da liberdade dos meios de comunicação. Né? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Mas é um artigo que, obviamente, vale para a totalidade dos cidadãos que, em grande medida hoje, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, têm a possibilidade de serem também editores. E, por fim, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. São textos fortes, não é verdade? E quais são as possíveis restrições? Elas estão dispersas pelo texto constitucional, algumas são explícitas, outras implícitas. Eu trago algumas delas, né, e vou mencionar apenas um. O artigo 5º, inciso 10º, diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrentes de sua violação. Que significa, a honra, ela não pode ser indevidamente ofendida pela expressão, pela liberdade de expressão. Se isso ocorrer, haverá punição, haverá responsabilização. A mesma coisa com relação à vida privada e com relação à imagem. Isso é só um exemplo. Há outros bens, como, por exemplo, a igual dignidade de todas as raças, a igual dignidade de todas as pessoas, né? Em que, havendo uma ofensa, obviamente, pode haver responsabilização. Ok? Muito bem. Talvez a gente vá agora para uma compreensão final, né? Dos princípios que regem a liberdade de expressão. Aqui é um elenco. A gente poderia elencar alguns outros princípios também, mas alguns dos princípios que me parecem os mais relevantes, os mais fundamentais. Poderá parecer um pouquinho pesado, mas eu acho que é tão relevante, tão apaixonante, que vale a pena a gente se deter brevemente em cada um deles. Né? Então, em primeiro lugar, alguns que já estão mencionados, eu vou passar mais sumariamente. A possibilidade de publicar e distribuir deve estar aberta a qualquer pessoa ou grupo, sem permissões e licenças. O princípio continua válido claramente no direito brasileiro. Não pode haver restrições, não se pode criar leis determinando que o acesso à criação de veículos de comunicação em que não há restrições de outra natureza, não poderia jamais uma lei ser aprovada com esse conteúdo, determinando que é necessária uma autorização prévia. Segundo, deve haver a mais ampla margem de liberdade de crítica ao governo, aos partidos políticos, aos funcionários públicos. E é necessário que essas instituições, que as pessoas que eventualmente entram na arena pública, que vão trabalhar na arena pública, tenham consciência disso, sejam preparados. Vejam, eu não estou dizendo que seja legítima a injúria, o insulto puro e simples, sem qualquer conexão com o trabalho, mas a crítica, ainda que rotunda, ainda que profundamente dura, a atuação é totalmente legítima no direito brasileiro. Depois, terceiro ponto, a liberdade de opinião e de expressão de ideias, elas são um bem tão fundamental que só podem ser restringidas pontualmente, nunca de forma funcionalizada, ou seja, a lei não pode vir e determinar a sua comunicação neste veículo tem que se pautar, tem que atuar desta maneira. Volto a dizer, há uma exceção, no caso da radiodifusão, em função da escassez das frequências eletromagnéticas. Fora disso, o princípio geral é este, né? E sempre em razão de bens protegidos constitucionalmente. Vamos para um outro item fundamental, a proibição da censura prévia. Né? Que não faria nenhum sentido, e ela, no sentido mais imediato, ela se refere, sobretudo, à existência de algum organismo público, algum organismo estatal, que seria, por assim dizer, o autorizador de determinadas matérias. Né? Isso não é possível à luz da Constituição brasileira e não é possível dentro de uma lógica democrática. Depois, o respeito ao devido processo legal. O princípio do devido processo legal é um princípio de defesa do cidadão, de saber que terá um julgamento justo, que seguirá uma série de pautas concretas, de princípios muito claros, como do juiz natural, o juiz que terá competência para julgar aquele caso,
o procedimento do amplo contraditório e assim por diante. Pois bem, o princípio do devido processo legal, que é fundamental, é um dos princípios chaves de bom funcionamento de uma democracia, tem especial relevância, se ele já é relevante para outros direitos, tem especial relevância nesse direito à liberdade de expressão, que é estruturante, que faz parte, que molda, que, por assim dizer, lubrifica todas as funções, todas as instituições democráticas. Então, se é especialmente grave o descumprimento do devido processo legal em situações diversas, em outras situações, isso é mais grave ainda quando estamos falando do descumprimento do devido processo legal no campo da liberdade de expressão. Um ponto que talvez nem sempre seja suficientemente mencionado pela doutrina, embora seja um princípio que decorre de tudo quanto já vimos, muito claro, né? E isso é muito enfatizado por alguns autores, mundo afora, é uma ideia-chave. A punição, a restrição, a responsabilização tem de ser claramente definida, previamente definida e muito bem proporcionada. Quer dizer, não pode haver, deve haver uma razoabilidade das sanções, das punições pelos abusos da liberdade de expressão. Alguém que eventualmente abuse dela, ok, deve ser eventualmente punido, mas o que não significa de maneira nenhuma, né, que possa ser excessivamente punido. Qual é a intuição que está por trás disso? É a seguinte: a liberdade de expressão é tão forte que você não pode criar mecanismos de autocensura ou que tenham um efeito inibidor. Se você cria uma sanção excessivamente pesada, qual que é a tendência das pessoas? Pensar 3, 4, 10 vezes antes de publicar algo que, inclusive, seria muito razoável, que seria totalmente legítimo. Mas os cidadãos poderiam ficar intimidados, né? Então, a razoabilidade das sanções é um tema especialmente grave, especialmente relevante no campo da liberdade de expressão. Eu trago um caso bastante interessante no direito americano, tá? Que mereceria uma discussão no Brasil, obviamente, não estou fazendo um juízo a priori que seria exatamente assim aqui, mas que ajuda a refletir um pouquinho sobre o tema. Uma lei de Nova York determinou que quaisquer frutos, mesmo que fossem, por exemplo, provenientes da publicação de um livro, né? Quaisquer frutos decorrentes de uma atividade criminosa deveriam ser revertidos a um fundo público. A ideia parece interessante, né? Muita gente ficaria chocada, puxa, mas como é que alguém vai ganhar dinheiro com a sua história, com o seu passado de crimes? Mas veja que a decisão da Suprema Corte foi bastante razoável. Ela entendeu o seguinte: olha, embora a lei possa ser interessante, ela tem um efeito inibidor, ela é desproporcional com relação à situação concreta. Então, um criminoso que escreveu um livro contando a sua experiência, já tinha sofrido, já tinha recebido a punição, entrou com essa ação pedindo, solicitando que a lei fosse considerada inconstitucional. E esse foi o entendimento da unanimidade da Corte. Qual que é o entendimento? Que isso poderia impedir que a sociedade tivesse acesso a experiências que podem ser, inclusive, muito transformadoras, que abririam horizontes interessantes para pessoas que passaram por situações similares. Não seria razoável, portanto, essa lei. Haveria um excesso na sanção. Um outro tema importantíssimo também. Não pode a lei, não pode o judiciário determinar o que alguém deve publicar. Dizer, você errou, agora como reabilitação você terá que publicar tal texto como de autoria sua. Isso é completamente incompatível. Fere o princípio da liberdade de manifestação, da liberdade de pensamento e de manifestação dele. Eu trago novamente um exemplo do direito americano porque tem uma frase lapidar de um caso recente de 2018. Os governos não devem ser autorizados a forçar as pessoas a expressar uma mensagem contrária às suas convicções mais profundas. A liberdade de expressão garante a liberdade de pensamento e crença. Há uma exceção, o direito brasileiro admite, e muitos países admitem, que é o direito de resposta. Mas veja que nesse caso, no direito de resposta, aquilo que se publica, por exemplo, num jornal ou num blog, num site, como direito de resposta, não é apresentado como ideia do autor, mas como daquele que foi ofendido e que tem direito a usar aquele mesmo espaço para expor a sua defesa. Então são coisas diferentes. E por fim, o último ponto que eu queria mencionar, o último princípio, é também bastante importante e vale tanto para leis quanto para decisões judiciais. O princípio de que, numa democracia, tudo que diga respeito, tudo que suponha uma restrição à liberdade de expressão, deve ser claramente definido. Não são razoáveis leis, não são razoáveis decisões judiciais que criam precedentes muito imprecisas, que não facilitem, impeçam que um cidadão comum entenda o que está proibido ou o que está autorizado. Porque, do contrário, novamente, nós teríamos aquele efeito inibidor, aquele efeito
de autocensura que é tão nefasto, que é tão deletério para uma democracia. Eram esses os princípios que eu queria salientar. Há outros, mas acho que esses são relevantes o suficiente para que a gente tenha uma melhor compreensão do tema da liberdade de expressão no direito brasileiro, na realidade brasileira. Muito bem. Vamos aqui fazer um sumário rápido, bem breve, do que a gente viu nessa nossa primeira aula. 3 ideias simples, não vou me deter longamente nelas. Primeira, a liberdade de expressão não é absoluta. Segundo, não é absoluta, mas tem uma relevância muito maior que talvez algumas pessoas pensem e julguem. A liberdade de expressão está intimamente conectada com a democracia. E disso decorrem necessariamente, vários princípios sem os quais se pode praticamente tirar força da própria liberdade de expressão. Então, os princípios são decorrências necessárias da compreensão dela como um bem crucial, uma liberdade estruturante do regime democrático. Então, essas são as primeiras ideias desse nosso programa sobre liberdade de expressão. Espero que seja uma boa base para as nossas próximas aulas. Na próxima aula, na aula seguinte, nós vamos ainda nos manter em campo introdutório, num campo geral de liberdade de expressão. E vamos analisar um tema que é fascinante também, não deixe de acompanhar, que é o tema dos diferentes regimes jurídicos, das diferentes consequências, dependendo do tipo de expressão que se usa, da modalidade de expressão que está em jogo. Acompanhe a gente, espero que tenha apreciado essa primeira aula, que ela possa ser uma boa abertura e possa instigá-lo, né, a manter-se acompanhando todo esse curso. Nos vemos em breve.